Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, é o segundo vídeo de Oban, a gente vai falar um pouco mais do Oban. O que o Oban faz? Apesar de a gente ter falado no vídeo anterior, não custa nada reforçar que ele trabalha de maneira assíncrona. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho de maneira assíncrona dentro do Elixir porque ele suporta isso. Na verdade, esse é o core da linguagem, tá? Mas o que o Oban faz é entregar um poder extremo, né? Poder incrível para a pessoa que está desenvolvendo. Vamos supor a seguinte coisa, né? Eu vou criar uma rota API aqui, para eu poder acessar através do Insomnia, e essa rota ela vai executar coisas assíncronas para mim, né? Ou seja, ela vai executar coisas assíncronas e aí esse resultado não vai devolver ali naquela rota, porque uma API REST ele pode até esperar terminar, né? Mas você não tem garantia de quando vai terminar, então ele vai ter o timeout e aí não interessa para a pessoa esperar esse timeout, né? Tá bom? E aí eu vou desenhar essa aplicação com vocês para a gente ver realmente onde é que o Oban ele vai entrar de maneira a facilitar, a entregar poder para que a gente possa saber o que está acontecendo com a nossa aplicação ali no tempo de execução, que é o que mais importa. Beleza, e para essa aplicação a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou baixar aqui o HTTP Poison, certo? Que é para eu poder fazer uma requisição na internet, então vamos fazer coisas assíncronas, tá? Antes de mais nada, vamos criar nossa aplicação que recebe ali uma rota, né? Que disponibiliza uma rota para poder pegar ali uma informação ou trabalhar com a informação. Vamos fazer um post, tá bom? Então vamos aqui, obt web, router, e vamos criar aqui uma rota aqui, post, tá? Então vai ser um post que vai teste, que vai testar nossa aplicação. Vamos ver se já tem um controller aqui, ó. Não tem controllers, vamos criar um controller que é o test controller e vai ser chamada da ação da minha action, vai ser teste. Bom, salvei. Então vamos criar aqui o controller. Opa, test controller. E aí def module obt de web test controller. Eu vou usar aqui o obt web controller. Minha action é o teste. E o teste tem um com e tem um params. Beleza? Sendo que eu não vou utilizar os parâmetros aqui, né? Eu coloco num post, né? Só pra gente simular ali, tá? Então eu vou colocar aqui um JSON com e um success true. E vou botar um datetime aqui, tá? Now datetime UTC now. Eu vou dar um truncate em segundos, porque daí fica mais fácil de visualizar essa informação. Truncate second. Vou fazer o seguinte. Now aqui. Now. Pronto. Beleza? Aqui o nosso teste, né? Vamos ver se tem view aqui, porque senão ele vai chamar... vai achar ruim, né? Não tem view aqui. Não tem view aqui. Não tem view aqui. Vamos criar uma view. Na realidade é uma test view, né? E o test view, só vendo aqui, é a mesma coisa. Def module obt web test view to use obt web view. Nada, controller, não tem pages e endpoint está feito. Vamos fazer um recompile, ver se está tudo certinho e vamos fazer um teste aqui, localhost test, e é um post API test, tá uma API, tá? Tem uma API test, beleza, tudo certo. Então ele vai me devolvendo o now aqui, né, com a data e hora atualizadas e testando teste async, pronto, testar assincronamente.
Beleza, essa informação é devolvida e nada é executado dentro da minha aplicação. Deixa eu fechar, tem muitas coisas aqui, vou fechar aqui e deixar mais simples aqui a minha aplicação. Inclusive vou aumentar um pouco o texto, deve estar pequeno aí, né? Beleza, o que fizemos aqui foi só realmente um action. E esse action, então, agora ele vai começar a executar coisas assíncronas. Agora imagine o seguinte, vamos instalar o HTTP Poison para a gente fazer uma requisição. Uma requisição é algo que pode demorar, né? E pode quebrar, e pode ter um monte de coisa que a gente não sabe o que vai acontecer com essa requisição. Eu não vou pensar a nível de aplicação na própria estrutura interna da aplicação. Eu quero demonstrar para vocês a funcionalidade ou a ação do OBAN dentro de uma necessidade real aqui. Vamos instalar o HTTP Poison. HTTP Poison eu instalo direto, então eu sei que a versão que está mais atualmente é a versão 1.8. Então vamos HTTP Poison e 1.8. Beleza? Mix deps get, beleza? E mix deps compile. Muito bem, HTTP Poison está ok. E agora a gente consegue utilizar o nosso HTTP Poison ali depois de terminar de compilar. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai testar downloads de arquivos grandes, tá? Eu encontrei um site aqui, tá, que me disponibiliza alguns arquivos. Eu vou utilizar esse de 1 MB, né, que é esse endereço aqui, tá bom? Vou colocar aqui mb1, nome do arquivo, e eu vou usar um HTTP Poison .get mb1 e eu vou ver a resposta desse cara depois que ele fizer o download. Beleza? Vou colocar um options aqui, é o recv timeout. Deixa eu verificar aqui na documentação do HTTP Poison. Timeout. Recv timeout, exatamente isso que a gente estava vendo, recv timeout, e eu vou colocar então 50 segundos ali para a gente ter certeza que vai dar certo. Então esse HTTP Poison ele vai bloquear a minha requisição e só vai avançar para a próxima etapa quando isso for satisfeito, ou seja, quando tiver algum retorno positivo ou negativo, né? Então vamos ver isso na prática. Deixa eu trazer o meu Insomnia para cá, que daí a gente consegue validar melhor, tá? Então ele entrou na função e aí ele vai esperar o HTTP Poison terminar para poder devolver o nosso resultado, que é o success true e a date time, né, que é o tempo atual, tá bom? Vamos ver quanto tempo vai demorar para baixar esse arquivo. Eu botei uma inspect só para a gente poder ver o conteúdo, né? Que deve ser um binário assim que ele fizer o download ali. Inclusive está demorando, né? O que aconteceu é que não deu tempo de fazer o download, certo? Não deu tempo de passar por essa etapa. E a minha requisição quebrou, ou seja, deu timeout no próprio serviço e ele não devolveu nada, nem positivo, nem negativo, porque essa requisição ela foi mais demorada, né? Essa ação interna, que pode ser um acesso ao banco de dados, pode ser qualquer coisa que está bloqueando o término do meu controller, do meu action aqui. Eu não consigo entregar um resultado para a pessoa, tá? E aí ele vai ficar bloqueando ali, né? E se a gente colocasse um task, né? Que é uma funcionalidade aqui do Elixir, né? Start link, tá? Para a gente rodar essa ação de maneira assíncrona, né? Ou seja,
Agora eu não executo mais de maneira síncrona, mas assíncrona. E aí eu consigo devolver essa informação ali. Será que isso aqui vai resolver o nosso problema? Vamos recompilar. Deu um erro aqui, né? Porque faltando alguma coisa. Tá. Vamos recompilar e vamos rodar, né? Tá bom. Então, como a gente vê, né, esse task ele está sendo executado. Será que ele está sendo executado mesmo? Será que está acontecendo a execução dessa task ali de maneira assíncrona? A gente só vai conseguir ver o resultado quando der um terminar ali, mas a gente pode ver o observer aqui. Observer start. A gente consegue ver o que está acontecendo em nível de processo applications. Vamos aqui no nosso application, que é o OBT. Vamos procurar aqui OBT, tá aqui. OBT, essa aqui é a nossa aplicação OBT. E aí, o que temos aqui? Não mostra, tá bastante confuso aqui, porque a nossa função é uma função anônima, né? Daí, como não tem nome na nossa função, a gente não consegue saber onde é que ela está, né? O que ela está fazendo, tá? Mas vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa. De fato, não tem nada ali dentro do OBT. Então, utilizando ali o task start link, essa nossa ação ela aconteceu de maneira assíncrona, fazendo que não bloqueasse aqui, mas como a gente viu no OBT, não temos como a gente rastrear, a gente ficou meio que impossibilitado de entender o que está acontecendo ali dentro da nossa aplicação, né? A gente meio que ficou à mercê de uma tarefa que pode dar certo ou pode dar errado, tá bom? A gente ficou à mercê disso. Mas vamos fazer um teste aqui nesse link, se esse link está certo mesmo, né? Se esse link está devolvendo alguma coisa, certo? Tá, ele devolve alguma coisa, certo? Então o link está certo. Então a gente ficou à mercê de uma execução que está rodando em background. A gente não tem como rastrear essa própria execução para saber se deu certo, se quebrou, se deu errado. A gente não consegue saber. E isso é um problema, né? Isso é um problema. Então a gente foi resolver um outro problema, que é fazer com que essa aplicação aqui não bloqueasse, tá? Ou seja, fazer com que essa requisição não bloqueasse, né, até terminar a execução dessa tarefa assíncrona, e que ela estava bloqueando, né? Ela estava matando com 1 minuto, tá? Então a gente resolveu um problema criando um task async, que é uma tarefa assíncrona, mas que a gente não tem rastreabilidade para saber se essa tarefa realmente está executando, se entregou o resultado, o que ela fez com isso e tal. Então, por isso mesmo, né? E aí que a gente vai utilizar o OBAN, né? Como a gente não tem nenhum tipo de resposta sobre isso, a gente simplesmente acredita que deu certo ou que deu errado. Isso é um problema. Só executando aqui mais uma vez, eu vou usar uma inspect aqui, ó. Inspect. Entrou aqui, o famoso entrou aqui. Eu vou dar uma inspect aqui no resultado. E vamos executar novamente para ver, ó. Então, a tarefa está funcionando, ele está entrando ali, mas ele não devolveu o resultado dessa requisição porque simplesmente ainda não terminou, né? Mas a nossa resposta já chegou. A resposta da rota já chegou, que poderia ser uma resposta de agendamento, de que a tarefa foi iniciada, de qualquer coisa, porque a tarefa não foi concluída ainda, tá? Beleza, então a gente não tem rastreio, a gente não sabe o que está acontecendo com essa tarefa, só sabe que entrou ali. E agora a gente vai ter que criar um job, né, do OBAN para a gente conseguir ter um pouco mais de controle sobre isso. Opa, devolveu o resultado, ó. Vamos ver o que devolveu. Devolveu um binário, certo? A gente poderia salvar esse binário em arquivo. Vamos fazer isso, salvar o binário em arquivo. Você vê que demorou um pouquinho até ele devolver esse resultado, e a gente vai fazer o seguinte, né? Se der um OK, baseado na nossa IOInspect, né? Se der um OK aqui, ó, se der um OK body, quer dizer que o body que devolveu foi um binário. E sendo um binário, eu consigo criar
um arquivo, né, lá na minha pasta padrão, né, na pasta que eu tô. Eu posso usar o file write. O path eu vou colocar aqui arquivo. Ver se tem um path aqui dentro da própria requisição. Não tem. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome do path, vai ser arquivo.zip, né? Porque aqui é um zip, tá? Eu vou deixar o mesmo formato e aí eu vou colocar o conteúdo, né? O próprio body. Pronto. Então, quando terminar, quando fazer o download, eu vou fazer esse... Eu vou dar um inspect aqui para a gente observar, tá? Quando fizer o download, a gente vai salvar. Deixa eu colocar no maior aqui para você entender. Então, esse entrou aqui é para dizer que entrou na função assíncrona. É uma forma de eu rastrear o que está acontecendo. Então, quando der OK body, ele vai para a próxima, que é escrever no arquivo o nosso conteúdo que a gente pegou ali, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu recompilar. E depois disso, a gente vai então fazer um OBAN para a gente ter um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos rodar aqui o nosso sync. Ele já rodou, ele já devolveu o resultado. Está rodando assincronamente, né? E aí, quando ele terminar de fazer o download do arquivo, ele vai dar erro. Ele deu timeout, né? Dessa vez, ó, deu timeout ali na requisição. Vou apertar de novo, né? E aí fazer o meu retry manual aqui, né? Só que eu estou vendo o log, né? Imagine uma aplicação real que você não tem esse log, você tem que ficar acompanhando de alguma forma. Então, o OBAN ele resolve esses problemas ali que a gente está sofrendo aqui agora, tá? Então, tá fazendo download agora dessa vez, né? Parece que vai dar certo. E vamos esperar ver o nosso arquivo.zip aqui nossa pasta aqui, tá? Vamos esperar ver esse arquivo. A qualquer momento esse arquivo pode ser salvo. A qualquer momento esse arquivo pode ser salvo. Tá demorando bastante esse arquivo. Provavelmente não vamos ter uma resposta ali muito mais interessante. Daí eu vou colocar um outro link, porque esse aqui tá bloqueando, né? Tá travando. E daí, ou seja, não tá devolvendo a resposta de maneira rápida, né? A gente não consegue fazer um teste. Eu fiz um link aqui no transfer e ficou gigante, mas tudo bem. Ficou gigante ali o link. Porque estava demorando aqui, eu coloquei um vídeo de 8 MB MKV e agora a gente vai conseguir validar essa resposta de uma maneira mais rápida, tá? Então, ok, rodou, né? E salvou o vídeo e o vídeo chegou, beleza? Então, isso de maneira assíncrona tá dando certo, ele tá gerando um arquivo pra gente, beleza? Então a gente não tem nenhum tipo de rastreio, né? Eu vou até reduzir aqui. A gente não tem nenhum tipo de rastreio sobre o que essa tarefa ela está fazendo, né? A gente só sabe o resultado porque aparece aqui o vídeo MKV, mas pode ser que quebre, pode ser que dê algum tipo de problema. Então, por não ter esse tipo de rastreio, que a gente vai utilizar ali o OBAN e também porque ele vai ter uma gestão muito melhor dessa tarefa assíncrona aqui, né? Pensando no nosso cenário aqui, tá? Então, vamos aqui na pasta OBT e vamos criar uma pasta de jobs. Dentro da pasta de jobs, vamos criar um job que é o download job.x. Esse download job ele vai ser aqui escrito da seguinte maneira: obt jobs download job. E eu vou usar o OBAN worker. E eu vou utilizar aqui a fila. Vou utilizar a fila downloads. Essa fila eu não criei dentro do config e eu vou criar aqui agora, tá? Tem a default que vai ter agora a minha downloads. E eu vou colocar um número aqui. Esse número aqui é quantas tarefas eu vou rodar em paralelo, né? Eu vou colocar 5 downloads ao mesmo tempo. No máximo pode fazer 5 downloads ao mesmo tempo, tá bom? E aí, ok, colocamos em downloads e vamos implementar então a função perform, tá? Implement true. Vamos só ver aqui a documentação,
né, a documentaçãozinha básica, né, implement Urban Worker, tá? E aí a gente vai implementar a função perform. Eu vou copiar isso aqui para lá e aí a gente vai conseguir explicar melhor. Beleza, então eu vou implementar o Urban Worker aqui, a função perform. A função perform, nesse caso, não vamos precisar de argumento, porque vai ser exatamente essa execução aqui, através de um job, né? Obviamente o IOInspect não vai mais funcionar, porque tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, pronto. O IOInspect não vai mais funcionar, porque eu vou estar rodando dentro de um outro processo, a não ser que esse processo se comunique com o meu IX, daí ele vai funcionar. Mas vamos deixar assim, e aqui a gente deleta essa função start link, e o job ele está pronto. Só que o job ele tem que retornar um OK. Felizmente o file write ele vai retornar um OK ali pra gente, né? Ele vai retornar um OK ali pra gente, então deixa assim. Porque se não retornar OK, aí ele faz um retry, tá? Ele tem até 30 retries para fazer, né? Então se der um erro aqui, ele vai retornar um retry. Se quebrar aqui, ele faz um retry, de forma que ele sempre vai ter essa gestão ali. E como é que a gente chama esse job, né? Eu vou lá no meu test controller e eu chamo ele da seguinte forma. Eu chamo assim, ó, tá? Então eu dou um Urban insert, um Urban new, né? Ou seja, eu venho para cá, eu chamo, como eu não tenho argumentos, então eu posso deixar 0 esse my app business obt jobs download job.new urban insert, e eu insiro essa tarefa nova no Urban, tá? Eu vou recompilar aqui e a gente vai ver se está funcionando direitinho. Eu vou deletar aqui o nosso vídeo, porque daí se o Urban rodar, ele vai gerar o nosso vídeo também de novo. Então vamos rodar aqui um post nessa rota. Deu certo, né? Não quebrou antes de executar, então essa ação aqui, tudo bem, não tinha nenhum tipo de validação, então se quebrasse não ia acontecer nada, né? Mas agora a gente pode também ir no banco de dados e ver o que está acontecendo lá. Vamos olhar aqui no banco de dados, dbver, só para a gente ver o que está acontecendo. Beleza, entrou aqui no banco, vamos ver o que acontece. Ele nem gerou, né? Nem gerou ali. Vamos ver o que aconteceu ali no nosso banco obtdev Urban Jobs. Foi adicionado, não tem nenhum erro, ele está viable. Foi agendado ali, mas não está executando, porque a nossa fila não está disponível, porque a gente criou a fila, mas não reiniciou o Urban, então ele não vai rodar aquela fila, tá? Foi isso que aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, vou dar sair aqui e vamos executar novamente para que a nossa configuração, que não foi salva, né? Vamos salvar a configuração, vamos sair e entrar, e você vai ver que esse Urban, que esse job aqui, ele vai ser executado, tá bom? Em algum momento ele vai ser executado, porque ele precisa ser executado. Olha, começou a ser executado e ele entrou aqui, tá vendo? Eu não fiz mais nenhuma requisição, né? E ele começou a ser executado, né? Então, de maneira assíncrona, ele executou e completou aqui no nosso banco de dados. Isso está funcionando bem, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso nesse primeiro momento ali, mas o vídeo está aqui, ó, e a função foi executada e deu tudo certo, tá? E foi assíncrono isso, tá? Então vou testar de novo aqui, a gente vai ver que ele vai criar uma nova requisição aqui, ó, uma nova ação aqui, e já foi completada, né? Ou seja, ele já executou na hora, né? Deu tudo certo aqui, salvou de novo. Beleza? Essa é uma visão inicial do funcionamento ou da necessidade do Urban Job, tá? De fazer trabalhos através do Urban. Então percebam que, ok, não está na melhor maneira do mundo de fazer isso aqui, tá? A gente vai ver nos próximos vídeos, mas só para você entender
o conceito por trás, né? Por que a gente vai utilizar um Oban Job? Porque a gente consegue rastrear a nível de banco. Se quebrar alguma coisa, a gente sabe, porque tem o campo erros aqui. E aí, por eu ter esse tipo de informação a nível de banco, eu consigo fazer a consulta, verificação, entendeu? Então, ele nos dá essa possibilidade de acompanhar a própria tarefa. Aconteceram determinadas situações que eu preferi deixar para você ver o que pode acontecer com você, detalhes que acabam passando despercebido e que no final das contas fazem a diferença entre funcionar e não funcionar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí que estão aprendendo Elixir, estão aprendendo sobre Oban, e até o próximo vídeo. E no próximo vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos deixar um pouco mais elegante, vamos entender um pouco mais as coisas como estão funcionando dentro do Oban, tá bom? Então até o próximo vídeo e é isso.